Seja bem-vindo, presidente. Bom dia para o senhor. Bom dia, Cabreira. Bom dia, amigos. Bom dia a todos os ouvintes. E diga-se de passagem, ficou muito bonito aqui os nomes. Aprovado? Aprovado, muito lindo. Muito Parabéns bom. aí. Bom, nós vamos. O Claudinei está aqui para falar exatamente, porque daqui a pouco vai ter uma sessão na Câmara Municipal para votar o projeto de reajuste dos servidores municipais. O projeto inicial era praticamente a reposição inflacionária do ano passado. Aí ontem teve uma reunião entre prefeito e vereadores e o valor subiu um pouquinho. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação aí dessa negociação aí, desse valor que foi acordado aí de chegar ao aumento em 12%, Claudinei. Pois não. Então, meu querido, a posição do sindicato era numa posição de fazer justiça ao servidor, né, a todos os ouvintes que não têm aí como se diz, uma dúvida aí com relação a esses vai, não vai, esse 10%, 12%, o que seria 10%? A correção dos últimos 12 meses, correto? Da inflação, né? Da inflação. Lembrando que existe uma lei, a Lei 173, que é federal, ela congelou todos os benefícios, inclusive a reposição salarial do ano de 2020, que seria repassado em 2021, né? Então, nós amargamos aí uma perca de inflacionária de 5,44% pelo ano todo de 2021. E agora o prefeito fez uma proposta de repor somente a inflação do ano de 2021, que seria reposto no ano de 2022, deixando para trás essa perca aí de 5,44%, que foi o INPC do IBGE referente ao ano de 2020. Então, isso é um prejuízo que o servidor amarga para o resto da sua vida funcional. Ele vai sentir isso nas férias, no 13º, em todos os seus adicionais. Isso é uma conta gigantesca, um prejuízo, né, para quem tem um dos menores salários da região, que é o servidor público. Vou dar um exemplo para você. Na categoria que você está como cargo na prefeitura, um eletricista, um exemplo, que é o meu caso... O meu salário é R$ 1.778 da prefeitura inicial, né? E você sabe que na maioria das firmas um eletricista vai ganhar aí entre R$ 2.000 e R$ 3.000. Então, isso que a gente quer dizer quando a gente fala que é um dos menores salários da prefeitura. Você pega os médicos agora que tiveram os problemas lá, que todo mundo acompanhou pelo baixo salário que é. Então, os salários e os cargos têm como diz, os menores salários que praticados são dentro do serviço público. Claudinei, ontem à noite nós estivemos na Prefeitura Municipal, que estava aí o secretário da Educação, Rocieli Soares, secretário estadual da Educação, e no fim ali do evento, nós conversamos com o prefeito. Eu gostaria até de pedir a entrevista do prefeito para depois a gente voltar ao tema da correção salarial, porque foi um dos temas que nós abordamos com o prefeito, exatamente sobre essa questão aí. O prefeito André Peixoto, na noite desta segunda-feira, recebendo o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, no encontro com prefeitos aqui no Paço Municipal. Oportunidade de pedir mais ou de receber nesse momento, prefeito? É muito importante a visita do secretário aqui, haja vista a liberação já de alguns recursos, não só para Fernandópolis, mas para toda a nossa região, que atende a nossa diretoria regional de ensino. Noite importante também para frisar que a diretoria de ensino de Fernandópolis é a primeira do estado a atender a escola 100% integral. E também outras notícias importantíssimas. Aqui ele já deu, já mostrou o empenho, já está empenhado a reforma e adequação da Escola Áurea, bem como outros pedidos que a gente fez e que o secretário nos prometeu atender nas próximas demandas. Prefeito, qual a expectativa em relação na educação para a volta às aulas aí da rede municipal? Como é que vocês estão trabalhando em função de toda essa nova onda da Covid que está causando preocupação? Sim, Cabreira, a princípio as aulas estão previstas para começar dia 2 de fevereiro, sem nenhuma alteração. Graças a Deus e à ciência, as crianças já estão sendo vacinadas e com resultados excelentes. Então a gente espera não ter alteração, não sofrer nenhuma alteração e as crianças voltarem às aulas
é já no dia 2 de fevereiro, retorno às aulas normal, se Deus assim nos permitir. Prefeito, o senhor hoje, voltando ao atendimento presencial aqui na Prefeitura Municipal, e teve uma reunião com os vereadores para tratar da questão dos servidores. Chegou a um acordo e qual vai ser o impacto disso para as finanças do município? Olha, Cabreira, o acordo que a gente chegou com os vereadores foi de um aumento de 12% no salário do funcionalismo público. A inflação deu 10,1% e a gente está dando aí praticamente 2% de ganho real ao funcionalismo público. Então, acredito que é um ganho enorme num momento muito delicado do nosso país, mas a inflação já deu esse 10,1%, então a gente está repondo 2% que o ano passado não foi dado. Então tem essa reposição. Eu acho que é uma conquista para o funcionalismo público, porém é um impacto alto nas contas públicas. Nós estamos falando aí de um valor estimado de 14 milhões de reais durante o ano, esses 12%. Então são 14 milhões de aumento de despesa no município. Porém, a gente é obrigado por lei a fazer o repasse da inflação, né, que está dando 10,1%, e a gente acredita que a arrecadação, espera que a arrecadação do município, do estado e da União seja favorável para que a gente consiga arcar com esse compromisso. Há uma outra preocupação. Então, está aí a fala do prefeito sobre a questão do reajuste aí. O sindicato chegou a conversar com o prefeito na questão de discutir o percentual de reajuste, Claudinei? Esse foi um dos grandes problemas da negociação, né? Quero deixar bem claro para a população, para os nossos associados que nos ouvem, né? Que tem uma grande audiência, a difusora, né? Então, aproveitando dessa situação para poder, então, informá-los de que em nenhum momento o sindicato foi chamado para negociar. Isso, dizer o que o prefeito disse nessa reportagem é muito fácil, pois quando se apresenta números e não tem quem conteste, né? Então fica fácil você apresentar números extraordinários que assusta qualquer um, né? Mas isso aí não condiz com a realidade do servidor. Falar que teve ganho real quando você teve um ano todo de prejuízo é quase um absurdo, né? Você falar em ganho real de 1 ponto e a inflação, para ser exato, ela não foi 1,1, ela foi 10,16. Só aí você já vê que ele ele minimiza a situação inflacionária, altera aí os números a bel prazer como ele quer, dizendo que teve ganho real. Isso é um absurdo, né? Então você tem uma parte da população que está tendo aí as suas remunerações prejudicadíssimas, e isso prejudica todo o comércio, isso prejudica a vida familiar, a própria manutenção dos seus compromissos. Então isso é muito complicado, e a inflação que ele está falando nessa reportagem, ele só esquece de dizer que caberia fazer a reposição total dessa inflação, que ficaria a folha no valor aceitável aí dentro dos padrões do Tribunal de Contas, que ficaria aí acho que 50% na folha de pagamento, sendo que você tem um limite prudencial que é 51,30. Então você tem uma folga no limite prudencial, o limite total é 54%. Bom, nesse caso aí, qual é a posição do sindicato, então? A posição do sindicato... Vocês vão apoiar vocês estão apoiando essa correção de 12%? Como é que fica? A gente acha isso um absurdo, né? Mas como a gente não tem aí, né, como foi feita a reposição, como ele disse que a lei obriga, ele está fazendo somente o que a lei obriga, né? O que é legal, ele não está vendo o que é moral, o que é ético, o que é na questão de fazer o repasse e dar esse conforto às famílias dos servidores. Ele esquece de tudo isso. Não é só números, não é só fazer o que a lei determina. Porque quando a lei determinou para tirar tributos lá do IPTU, ele foi correndo logo para tentar repor isso aí para os caixas da prefeitura. Então, da mesma forma, a gente gostaria de ver esse mesmo prefeito que agiu dessa forma na reposição
dos tributos, fazer essa reposição que é do servidor. Não está sobrando esse dinheiro na folha porque ele administrou bem. Está dando essa folga porque o servidor não recebeu aquilo que era de direito. Isso que tem que deixar bem claro. Se ele não entendeu, eu explico para ele. Só ele me chamar para uma reunião que eu vou explicar isso cara a cara para ele. Mas nem isso ele quer ouvir. Giovana? Claudinei, bom dia. Qual seria o reajuste ideal para vocês, servidores, pela ótica do sindicato? Pela ótica do sindicato, no mínimo a reposição que foi a perca dos últimos 2 anos. Essa perda dos últimos 2 anos, ela é 15,60. Nada além do que toda a região fez de repasse. Toda a região que a gente tem conversado, porque lógico a gente não vive numa bolha, você tem que ver o que a região está fazendo. E toda a região, ela fez um repasse de 15, teve repasses de 17, vocês que acompanham as notícias aí, teve repasse em cidades minúsculas, né, que tiveram 17%. Agora, Fernandópolis, que teve, como disse o presidente, aqui nesse mesmo microfone que eu assisti, ele teve superávit de arrecadação no ano passado. E eu quero te deixar uma pergunta aqui para os nossos ouvintes e para o prefeito, se ele ouvir, o que ele fez com o dinheiro que foi economizado no ano que nós não tivemos reajuste, que nós não tivemos triênio, que nós não tivemos sexta parte, que nós não tivemos licença-prêmio. Tudo isso é economia para os cofres. Eu quero saber para onde foi esse dinheiro, se ele alega agora não poder fazer esse repasse para a gente. Esse dinheiro é do servidor. Claudio, de onde começou a gente percebe que hoje você está o sindicato e o prefeito estão em linhas opostas. Perfeitamente. Perfeitamente. Onde começou isso? Onde começou isso? Olha, eu, a meu ver, acredito que naquela célebre reunião que nós tivemos, naquele corte do 14º salário, eu acho que foi Foi lá que houve a ruptura. Houve a ruptura e a partir dali você não foi mais cá, nunca mais conseguimos aí manter um bom relacionamento, porque eu achava um absurdo aquilo e acho até hoje, né? Mesmo tendo aí aquela decisão, eu acho que o servidor poderia ter recebido aquele ano todo o 14º salário, depois fizesse aquela transformação que virou ticket, né? Que a gente virou o ticket alimentação. E então isso aí, eu acho que houve uma má administração da situação naquele momento que gerou todo esse conflito. Hoje o servidor, quando se fala de reajuste, ele já é assustado, porque como eu vi nos grupos ontem, toda vez é um sofrimento, coisa que não deveria ser, porque como ele mesmo disse, existe lei, e assim, você respeitar o dinheiro público e respeitar o servidor público, já é uma das premissas para uma boa administração. Quem não entendeu isso ainda é porque... como se diz, já foi reeleito e acha assim que nunca mais vai precisar do voto do servidor. Mas a qualquer cargo que você for candidato à eleição, você precisa de voto do servidor. Deixar isso bem claro para o prefeito, porque os anos passam, mas a memória do povo permanece. Claudinei, são 11 horas e 20 minutos, nós já estamos caminhando para o nosso intervalo. Daqui a pouco vai ter a sessão da Câmara, você provavelmente vai acompanhar, né? Provavelmente. Estará lá presente. A gente quer agradecer a sua presença aqui no programa Rotativa no Ar, trazendo esse contato aí direto com o servidor público municipal. Sim, obrigado pela atenção, tá? Agradecer a vocês por essa abertura, porque a população precisa saber do que acontece, né? Ela precisa de um serviço público de qualidade. Quem fornece isso não é o prefeito, né? Quem fornece isso é o servidor público. O servidor público bem remunerado, valorizado, ele tende a prestar um serviço melhor para a população. Nós vimos aí, até não deixando uma coisinha que eu queria deixar, é a questão dos médicos, né? Que foi bem falado, que teve que ter um aumento aí para o prefeito, né? Para 25 mil reais de salário. Os médicos agora, e quem se compadeceu da situação dos médicos, tem que pensar que os médicos agora vão ter um reajuste também de 11%. Então, como todo mundo estava motivado aí em valorizar os médicos pela pandemia, era hora de valorizar os médicos pela pandemia também, além de todos os outros servidores que servem a população. Tá certo.
Obrigado, volte sempre aqui. Obrigado a todos e me desculpa aí Imagina. se eu passei um pouquinho da... É que o tom está um pouco elevado esses dias e a adrenalina ainda está um pouco alta, né? Que a gente Sindicalista é vem, assim mesmo, né? a gente vem trabalhando essa situação... Você acumula a pressão que vem Isso. do pessoal que você representa, Sim. né? Então, É justificável. Me perdoe a todos os ouvintes, Imagina. aos meninos aí, que acho que vocês não são as pessoas que deveriam estar ouvindo isso. Mas o ouvinte em casa está analisando todo o processo. Sim, Tá certo? agradeço Obrigado. a todos, muito obrigado a vocês, um bom dia a todos. Vamos ao nosso intervalo comercial e a gente volta a seguir com mais Rotativa no Ar. Você está ouvindo Rotativa no ar.